Saudações a você que está sintonizando este canal do Núcleo Espírita O Semeador. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Zilda Barbosa de Andrade e com muita alegria vou trazer hoje o tema Ação Sublime, que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. E eu quero começar com a questão de o que é um inimigo. Nós estamos no século 21, nesse novo milênio, iniciando uma nova era, e podemos pensar o que de fato ou quem eu posso considerar meu inimigo. Você que está me ouvindo e que eu acredito já está trilhando um caminho dentro de uma ascensão moral, de evolução da consciência, provavelmente pense: eu não tenho inimigos. Inimigos são aquelas pessoas que tanto nós temos um ódio, uma raiva, e essa reciprocidade da outra pessoa para conosco. E aí eu poderia dizer que a aplicação melhor desse texto, ou desse tema da ação sublime, desse capítulo Amai os vossos inimigos, seria pensar nos desafetos que nós temos na vida, naqueles que às vezes cultivamos durante a nossa encarnação, em diferentes períodos da vida, ou mesmo aqueles constantes. O cadinho familiar, esse, vamos dizer assim, universo de pessoas com quem mais proximamente convivemos, muitas vezes é nele que nascem aquelas pessoas que serão os nossos desafetos, talvez inimigos de encarnações pregressas, e que nesta teremos o desafio de que, como cônjuges, filhos, irmãos, teremos de conviver. Então, eu gostaria que esse tema também fosse olhado não pela questão de inimigo. Eu não tenho nenhum inimigo, nenhuma inimiga, mas eu posso sim ter meus desafetos. E trazendo esse tema para uma atualidade, para hoje, nós vemos o quanto o desafeto, o desamor impera na humanidade. Nós vemos pessoas se atacando na internet, nas mídias sociais, familiares se degladiando por conta de diferentes opiniões religiosas, de partidos políticos, de diferentes opiniões diversas. Nós consideramos nosso inimigo, nosso desafeto, aquela pessoa que votou num candidato diferente do que eu teria votado. E não é isto que o Mestre Jesus trouxe. Enquanto estivermos a caminho com essas pessoas, que possamos olhá-las de fato com caridade. E essa é a ação sublime. Porque no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 12, o início é: fazer o bem para quem gosta da gente é fácil. Praticar a caridade para quem é alguém do nosso afeto, da nossa proximidade, também é fácil. Muito difícil é praticar essa ação sublime, que é amar esse próximo, quando é um desafeto, quando é esse inimigo, entre aspas, como eu estou colocando aqui. Agora, o Mestre Jesus, como diz esse capítulo, não está dizendo que a gente tem que amar, né, esse desafeto, esse inimigo, da mesma maneira que nós amamos e consideramos
um familiar, um amigo. Isso está numa condição, vamos dizer assim, evolutiva, ainda bem distante, ou uma questão de energia. É muito difícil realmente eu exteriorizar amor a alguém que é meu desafeto, alguém que é o meu inimigo. Mas aqui o que o Cristo nos pede é que possamos ser empáticos, a empatia de acolher aquela pessoa em nosso coração, não desejando a ela o que provavelmente ela esteja desejando para nós, tratando-a com discernimento, tratando-a com simpatia, no sentido de não rechaçá-la, de no nosso coração não carregarmos aquele peso em relação a ela, não ficarmos macerando pensamentos negativos, alimentando uma relação viciosa e desarmônica. Nós sabemos que isso exige muito sacrifício, muita dedicação diária. Aliás, a purificação de nossos pensamentos é um dos maiores desafios do nosso caminho evolutivo. O orai e vigiai não significa tanto a questão de você estar rezando, né, orando 24 horas, mas estar atento no controle dos teus pensamentos. Em vez dos seus pensamentos serem donos de você mesmo, como é que você pode controlar para onde os pensamentos vão, ter as rédeas dos pensamentos para que eles não nos dispersem, principalmente numa situação de conflito com alguém. E nós ficamos muitas vezes obsediados por pensamentos recorrentes em relação a um colega de trabalho, a um supervisor, um chefe, a alguém do nosso convívio da família, aquela conversa de vingança ou um diálogo, construindo diálogos imaginativos em nossa cabeça, como se estivéssemos numa réplica e tréplica com esse inimigo, com esse desafeto. Possamos prestar muita atenção na qualidade dos nossos pensamentos. Essa ação sublime começa por aí. Toda ação concreta no mundo começa primeiro com uma ideia, começa inicialmente por um pensamento. Por isso, no nosso universo espírita, a importância da educação prática do pensamento, que possamos pensar com o coração, agir com o coração. Esse é o caminho crístico de evolução. Então, ratificando o que eu coloquei logo no início, devemos sempre passar um filtro na nossa vida e olharmos com quem ainda eu preciso apaziguar, fazer as pazes primeiro em meu coração. Com quem ainda eu carrego mágoas? Pode ser alguém lá do meu passado, alguém que me fez um mal, vamos dizer assim, na infância, e hoje eu adulto consigo entender o que aquela pessoa foi como um instrumento de fazer a pessoa que eu sou hoje e curar esse passado. Porque muitas vezes esses seres que são algozes em nossas vidas são provas encarnatórias que nós temos que carregar nesta para, de uma maneira, sublimarmos aquelas sequelas das nossas próprias ações que na linha do tempo tem um efeito sucessivo. Possamos curar mágoas com parentes, com amigos, com colegas de trabalho. Esta é a verdadeira ação sublime no sentido de praticar esta caridade que vem do coração. E nós vivemos uma época
que exige muito de nós, uma presença espiritual muito ativa, muito estudo sobre as leis da nossa evolução, para que nós possamos continuar perseguindo esse evoluir, essa nossa evolução da consciência expandida, primeiramente, como se fosse um desvendar e novas verdades e nova visão de vida nos é proporcionada. Esse caminho ascensional, que é uma moral elevada, uma moral que muitas vezes exige de nós rever valores da família, da sociedade, e temos valores universais que imperam para a evolução do universo, para que nós possamos alcançar uma ascensão espiritual. E hoje, nessa época tão desafiadora, que nos pede uma maturidade emocional muito refinada, temos que prestar muita atenção neste conteúdo do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Eu diria para vocês que existe muito esforço para combater o mal. E eu vou lhes dizer, às vezes de maneira até contundente pode ser recebido isso: não combata o mal. Não combata o mal. Faça o bem, concentrando os seus esforços nessa ação sublime que é fazer o bem irrestritamente, seja para quem for, quando for, diante de toda a situação da vida. Então, essa é a mensagem que realmente eu quero deixar. Que a gente possa não julgar os outros, seja aqueles que a gente nem conhece, nós julgamos hoje, nós julgamos políticos, nós julgamos pessoas famosas, não famosas, né? Vivemos a era dos haters, de cancelar as pessoas nas nossas redes sociais. Esta é a época que nos pede maior presença de espírito, como se diz, no sentido do nosso centramento, na nossa postura crística, de acolher o outro em nosso coração, de entender que cada pessoa está num degrau evolutivo e que cada um está fazendo, às vezes, o melhor que pode dentro da sua jornada. E que acreditarmos numa ação divina, numa justiça divina, que vai dar conta de todos os males que acontecem no planeta. Porque nós nos sentimos, às vezes, muito enfraquecidos diante do bombardeamento das notícias de violência, de agressão. Esse momento que nós vivemos de pandemia, o quanto que essa ação sublime de amar os desafetos, o desafeto é aquele que está dentro de casa, quanto que nós vemos notícias sobre esse incremento da violência doméstica, a violência entre seres de laços consanguíneos. Se nós ainda não aprendemos a amar nem aqueles de laço consanguíneo, que dirá então aqueles que estão fora. Então, não combata o mal, no sentido de desperdiçar energia com isso, mas dê foco em praticar o bem. Esta é a principal lição que o Mestre Jesus nos pediu. Eu agradeço a sua atenção ao me ouvir nessa palestra que tem esse conteúdo para uma expansão de consciência, como todas as demais palestras neste canal do Núcleo Espírita O Semeador.
Inscreva-se no canal. Isso ajuda a sua consolidação. Dê um like e um gostar aí nesse vídeo. E também compartilhe com pessoas que você acredita que não só esse conteúdo que eu estou trazendo, mas o conteúdo de outras palestras maravilhosas dos colegas e colaboradores do Núcleo Espírita O Semeador que existem nesse canal. As mídias sociais funcionam assim, nós levando essas mensagens crísticas para o mundo através da mídia social, porque também existe muita coisa boa na internet. Gratidão pela sua atenção. Fique com Deus.